קדימה. אנחנו בשיעור עברית. Então, pego aí a questão do verbo consecutivo. No último bloco de videoaula, eu ia querer começar aqui. Fui direto para o verbo oco, não deu tempo, retornando, agora sim, eu fiz a sequência. É claro, que essas situações nós vamos ver, dando tempo a gente vai até ver, deixa eu ver um texto aqui no Tanar, rapidinho um texto, né? Não, mas aí eu tenho situações, outro momento a gente mexe com isso, que eu coloco no quadro, fica melhor, né? Do que tá só assim. Muito bem, tá? Então você tem aí no seu material, desse módulo que está em evidência, você tem aí em seu material a questão do verbo consecutivo, que está aí toda uma explicação, por isso que está aí, acompanhe seu professor, né? Você tem tudo aí, você lê, vê e vê aqui, e a gente dá um reforço aí em outro momento, tá? Mas é uma base do que vocês já têm em mãos, já está com você aí, tá? Muito bem. Tá gostando? Tá tudo bom? Não vai esquecer, viu? Você estudante Vrit, Talmid, Talmidar, o like aí. Os nossos amigos aqui do canal, que eu percebo estão dando seu joinha, muito obrigado, estão comentando, muito obrigado, estão se inscrevendo, muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva. Sempre eu falo aqui, e principalmente comente aí, professor, eu quero fazer o curso, como é que eu faço? Então, você comente e a gente conversa, tá? Obrigadão aí. Bom, vamos para os verbos oco, tá? Vamos ao verbo oco. Só voltando um pouco aqui a questão desse verbo que eu disse consecutivo. Imperfeito consecutivo. Aproveitar aqui, enquanto a gente está no assunto, não pulou para o verbo oco, né? Nós vamos ter, vimos esse imperfeito relativo e tal, o verbo consecutivo, mas temos também o imperfeito conjuntivo, tá? Nós temos o imperfeito conjuntivo, então anote aí, ele pode aparecer com conjunção, ou seja, o verbo imperfeito conjuntivo, tá? O verbo imperfeito conjuntivo. Ele pode aparecer com conjunção e é traduzido como se fosse um verbo no imperfeito. Tá? Então, anote isso aí que é importante e em outro momento a gente a gente trata, tá? A gente trata disso. Deixa eu ver se eu anotei. Vou colocar aqui, que é bom, tá? Então veja só, o verbo consecutivo vimos. Agora, o verbo imperfeito conjuntivo, tá? Conjuntivo está falando, ele une. Consecutivo é aquela ideia que o texto não parou ali, há uma sequência. E o conjuntivo, ele vai unir situações. O verbo, ele vai fazer uma leitura de união. Deixa eu ver se eu... por exemplo, tem um texto, tá? Tem um texto se eu não me engano,
está em... Queria lembrar aqui... não sei se é Gênesis 10, 11, eu estou falando português, que a aula está tendo outro sentido aqui, tá? Não é lá de tradução. Mas, se não me falha a memória, é Gênesis 10, 11, que tem um texto que diz assim, olha, daquela terra ele saiu para a Síria, tá? E construiu Nínive. Então, anote isso aí, que o texto fica assim. Minhaares, Rahir, Yasa, Ashur. Aí entra a condição do Vav. Vai ben, et, Ninere. Então, é aqui que a gente percebe esse Vav conjuntivo em ação, em andamento. E nós vamos ter, depois a gente vê como esse texto, tá? Direto no Tanar. E é interessante que a gente vê isso aqui, que o conjuntivo, agora sim eu vou colocar, o Vav conjuntivo, ele é o Vav e o Sere, tá? Porque enquanto o Vav consecutivo é essa mescla aqui, Vav Patá e Dagesh, caso a letra seguinte seja uma gutural, ele vai ficar aqui o Vav com Kames, esse é o consecutivo. Já o Vav conjuntivo, vamos ter a situação aqui de ele ser com Sheva, tá? E ele com esse conjuntivo, com Sheva, ele passa a ser trabalhado com o verbo perfeito, ou seja, que vai ter uma ação completa no passado. Ora, se ele vai ter uma ação completa no passado, ele vai apontar esse passado pronto para o futuro. Então, nós temos essas situações nestas questões. Mas o que eu acabei de ler aqui, foi bom eu bater a vista aqui no Tanar, que esse vai bem, o que eu acabei de ler aqui é um exemplo do Vav consecutivo, porque o vai bem, se você observar aí no seu Tanar, o seu Rumash, esse vai bem, et, ninere, ele é um Vav com Patá e Dagueixo, porque está aqui Vav Patá, Iode Dagueixo, Iode Hirik e Ben, vai bem, tá? Bom, aí daquela terra saiu para a Síria e construiu Nínive. Aqui é o consecutivo esse exemplo, tá? Já o texto, outro que eu quero dar exemplo, já vai para outra situação, tá? Onde nós vamos ter o Vav conjuntivo com Sere, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui
herdaram a terra. E aí a escrita vai ser Iode, Iode, com um Hirik no primeiro Iode. E Resh, Sheva. Não é aqui que eu quero ler. Eu quero que aqui a palavra habitaram. E habitaram. Aí, Vav, opa, o tempo foi, eu vou seguir esse assunto já já. Ani, Ole, Xote, Kaf, Enralá.